Olá, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo hoje para meus amigos aí. Se vocês, quem não é assinante do nosso canal, assina aí e clica no sininho aí, tá bom? Eu quero falar hoje sobre código de defeito. Muitas pessoas ou muitos profissionais hoje tiram uma central, troca software, troca drive, componentes e na realidade não precisava fazer, tá? Vamos lá, existe um protocolo e existe um código chamado P0300, P0301, 302, 303, 304. Tá, o P0300, ou seja, é uma falha como se fosse aleatório, tá bom? Então vamos lá. Se eu dou se o código está P0301, ele vai me dizer que o primeiro cilindro, ou seja, falha, tá? Além da falha aleatória de ignição, ou seja, uma falha, tá? A central detecta essa falha, só que 99% é um problema mecânico. Eu até digo mais de 90%. A gente for analisar direitinho, não é um problema relacionado à central, tá? E aí o que acontece? Você vai trocando drive, vai trocando componentes e na realidade não tem necessidade de fazer isso. Tá, mas então o que fazer? Em primeiro lugar, você tem que analisar e prestar atenção para os motores novos, principalmente na linha Volkswagen. Na Fiat você sabe que dá muito essa questão do P0300 e você faz alguns ajustes, né? Em vez de você ficar trocando cabo de vela, bobina e ignição, analisa a questão de compressão do motor nos motores novos, por exemplo, da Volkswagen, taxa acima de 170 PSI, então você precisa ter esse cuidado. Não são mais motores comuns que você consegue testar com aqueles aparelhos comum que você ia e testava cozinha verde, não existe mais isso, tá? Então tem aparelho específico, a letra representa lá a pressão certa, então precisa de informações. Outra coisa, como é que a central identifica esse erro? Ela pode identificar através de quê? Do sensor de detonação, pela sensibilidade, mas se a mistura estiver muito rica, a sonda vai informar para a central e ela pode gerar esse código. Filtro de ar corrompido pode diminuir a quantidade de oxigênio que entra, ou seja, isso vai ter uma falta, vai gerar um código, vai dar errado, a mistura vai ficar rica, você vai ter problema. Ela pega a informação da pressão do coletor, tá bom? Então, a qualidade do combustível, isso é importante também. Então, é um conjunto de coisas que faz com que gere esse código. Então, antes de você sair trocando peça por aí, antes de você sair trocando central por aí, fazendo isso, analisa isso. Analisa a parte mecânica. Dá uma olhada nessa parte, verifica direitinho, porque se tiver alguma coisa errada na compressão, ou alguma coisa na queima errada, você vai ter problema e vai estar gerando esses códigos aí, tá? A central, por que ela corta esse sinal do bico injetor? Para que haja uma proteção do cilindro, tá? Então, se você desliga e liga a ignição novamente, ele volta novamente, mas ele vai, depois ele identifica o erro, porque o P300, a 300, ele não identifica onde é o erro, ele diz que tem um erro aleatório, ou seja, mas no momento em que você ele encontra e identifica o cilindro, ele vai gravar o 301, 302, 303, 304, seja qual for, tá? Mas se você for analisar, 90% do problema é um problema mecânico e não problema elétrico. Então isso é importante você avaliar antes de você sair trocando componente por aí, tá bom? Então, às vezes, a gente poderia partir para um lado mais fácil. Agora, uma coisa que eu vou dizer, precisa também de tempo para se trabalhar. Não dá mais para se trabalhar da forma que trabalhava antigamente, tá bom? Simplesmente o cara chega no carro, o cliente tem toda a razão, eu sei que há tempo, o cliente está precisando, necessita, mas a gente também tem que pensar como nós profissionais, tá? Porque há uma responsabilidade sobre nós. E é um custo elevado quando a gente está fazendo o diagnóstico errado. Imagine você ter que desmontar uma central, tirar um componente, trocar, perder tempo, e na hora não é esse defeito, tá? E aí você vai ter que voltar tudo de novo. Então analisa, conversa com o cliente, fala para ele, explica para ele o que pode ser feito antes, para que depois você possa dar um diagnóstico perfeito para ele. Ok?
que termina hoje não sendo tão barato como era antigamente. Hoje o sistema está tudo inteligente, ou seja, quem criou o software é um cara que simplesmente ele sentou o programador e ele foi imaginando, olha, quando chegar na mistura dessa forma, a taxa de compressão vai acontecer, vai cortar os... Isso é estratégico, tá? Isso é estratégico. Isso é programação, isso é programado para acontecer isso. Então não saia trocando módulo de injeção por aí ou abrindo central simplesmente achando que vai resolver o problema, tá bom? Esse é um vídeo mais para uma dica para os amigos sobre o código P0300, 301, 302, 303, 304. Porque isso está virando uma febre. O que eu vejo de gente tendo problema com isso é muito sério. Então curta, deixa o seu likezinho aí, tá bom? E vamos continuar gravando esse vídeo. Depois eu quero gravar um vídeo sobre como você encontrar um arquivo, às vezes há uma dificuldade, eu vou estar fazendo um vídeo também sobre isso, tá? Os espaços dos vídeos agora tá mais longo um pouquinho, porque a gente está gravando já para o nosso curso online, e aí então o tempo é mais resumido aí. Mas não vou deixar de trazer dicas e informações importantes aqui para vocês, porque foi aí que a gente descobriu esse relacionamento entre vocês e tem abençoado muita gente e vamos continuar fazendo em nosso trabalho. Então, assim, às vezes dizem que eu sou um traidor da pátria, dos profissionais, mas eu não vejo dessa forma. A informação ela precisa ser liberada para todos, tá? Uma informação que eu dou aqui não vai fazer o cara virar um profissional, pelo contrário, vai fazer ele pesquisar, buscar, se aperfeiçoar e às vezes até essa própria pessoa que fica falando, dizendo que eu estou traindo os profissionais da área, outros que vão mudar de profissão, estão sendo beneficiados, porque o cliente vai procurar ele, pega uma informação. Se você quer fazer algo, faça um canal, ajude as pessoas a dar informação. Não é que você vai resolver o problema para elas tudo, mas vai dar um norte, uma orientação para que ela possa procurar uma oficina de responsabilidade, pessoas comprometidas e resolver o problema. Então, um abraço, até o próximo vídeo.